Exercício 6. A gente tem que determinar se tanto o A quanto o B representam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou trabalhar contigo aqui as três possibilidades que a gente aprendeu em aula, para a gente poder utilizar, né? Ver o que dá, como a gente consegue determinar isso. Esse primeiro item aqui, ó. O que acontece? O tempo de 1 para 2, ele aumentou. O tempo de 2 para 3 aumentou. E com isso, conforme o tempo aumenta, a distância de 500 metros para 1000 aumentou. E de 1000 para 1500 aumentou. Se uma grandeza aumentou e a outra também aumentou, isso já nos dá um indício que isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Mas se tu ainda quer complementar, vamos achar os coeficientes de proporcionalidade entre as duas, lembra? A gente vai fazer o quê? Esse primeiro K vai ser o A dividido por B e igualmente para o outro. Então vamos lá. Nesse caso, esse aqui é o A, esse é o B, então esse aqui também tem que ser o A e esse o B. Vamos ver aqui, ó. O primeiro K, o K1, que vai ser do tempo, vai ser 1 dividido por 2. E o K2 vai ser da distância e vai ser 500 divididos por 1000. Posso cortar esse zero com esse zero, sobra 5 divididos por 10. Posso dividir por 5 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 1/2. Então, quando os dois coeficientes de proporcionalidade dão iguais, também temos um indício de que são grandezas diretamente proporcionais. E por fim, vamos ver o desenho aqui do gráfico dessa grandeza. Se aqui eu vou botar tempo e aqui distância. Distância. Se eu andei 1 hora, o que aconteceu? 500 metros. Se eu andei 2 horas, o que aconteceu? 1000 metros. Se eu andei 3 horas, o que aconteceu? 1500 metros. Quando a gente liga todos esses pontos, a gente consegue uma reta, que é a característica do gráfico de uma grandeza diretamente proporcional. Então a gente usa tudo que a gente viu para garantir que sim, essas duas são grandezas, essas grandezas de tempo e distância, nesse caso, estão descritas como grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver aqui no item B. Meses e dinheiro. Se eu passo de 3 para 6 meses, eu aumentei o meu tempo. Aumentei. Se de 3 para 12 meses, eu também aumentei meu tempo. Aumentei. Conforme o tempo passou, de 3 meses para 6 meses, meu dinheiro diminuiu. De 6 meses para 12 meses, meu dinheiro diminuiu também. Então, se uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, isso aqui é a característica de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Vamos comparar com os nossos constantes, com as nossas constantes de proporcionalidade. Vamos ver. Aqui, esse aqui é o A, esse é o B, este é o A, este é o B. Se as grandezas são inversamente proporcionais, uma constante de proporcionalidade tem que ser o inverso da outra. Então vamos lá. O K1 vai ser 3 divididos por 6. Posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Isso aqui vai dar 1/2. Beleza. Se elas são inversamente proporcionais, o K2 tem que dar 2 dividido por 1. Vamos ver. Vai ser 90 divididos por 45. Eu posso dividir tanto 90 por 45, esse valor vai dar exatamente 2 dividido por 1, que é exatamente o inverso da constante dos meses, da grandeza dos meses. Então aqui, pelas constantes de proporcionalidade, a gente conseguiu ver que elas são, sim, inversamente proporcionais. E para finalizar, vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver se vai ser o gráfico das constantes de proporcionalidade que a gente estudou. Aqui vai ser os meses e aqui vai ser o dinheiro.
Então, olha isso aqui, ó. Em 3 meses, eu tenho R$90, ou 90 dinheiros. Em 6 meses, eu tenho 45 dinheiros. Em 12 meses, eu tenho 22,5 dinheiros. Então, olha aqui, ó, o gráfico está tendo essa tendência de curva descendente, que é a tendência de gráficos de grandezas inversamente proporcionais que a gente estudou, tá bom? Vamos partir para o próximo exercício, então? Vamos lá. O exercício 7 pede para a gente classificar essas 4 grandezas aí que estão aparecendo, essa comparação dessas 8 grandezas, né? Em cada item a gente tem 2 grandezas sendo comparadas. Vamos pensar o item A. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Isso são grandezas que são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Por que são diretamente proporcionais? Porque o consumo de combustível ele vai aumentar conforme a quilometragem também do carro for aumentando. Se eu andar mais, eu vou consumir mais combustível. Se eu andar menos, eu vou consumir menos combustível. Vamos ver o item B. Quantidade de tijolos e área de uma parede. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Por que são grandezas diretamente proporcionais? Que quanto mais tijolos eu for colocando, maior vai ser a área que eu vou conseguir fazer com essa parede, maior vai ser a parede que eu vou fazer. Se eu usar poucos tijolos, eu vou ter pouca área. Se eu tiver muitos tijolos, eu vou ter muita área. Por isso, são grandezas diretamente proporcionais. No item C, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Vamos olhar comigo, ó. Desconto dado de um produto e o valor final pago. Quanto maior for o desconto, menor vai ser o valor pago. Então, descontos maiores levam a valores menores. São inversamente, a quantidade de desconto e valor são inversos. Se eu diminuir o desconto, vai aumentar o valor. Então, são inversamente proporcionais. E o item D também é inversamente proporcional. Vamos ver por quê? Proporcional. O número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina, certo? Se a gente aumentar o número de torneiras, vai diminuir o tempo para a gente encher a piscina, porque a gente vai ter mais torneiras jogando mais água. Mas se eu diminuir o número de torneiras, eu vou demorar mais tempo para encher essa piscina, porque eu vou ter menos água sendo colocada ali dentro, certo? Vamos fazer o penúltimo exercício agora da nossa lista, da lista 8. Eu vou resolver um de cada vez aqui, para a gente poder conseguir se organizar. Então vamos lá. No item A, vou fazer aqui embaixo. A gente tem que resolver esses problemas de grandezas diretamente proporcionais. Em uma determinada prova, um candidato acertou 12 questões e recebeu 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou quantas questões? A gente pode construir uma tabela com a grandeza questões e a grandeza pontos. Então, o que acontece? Se o cara acerta 12 questões, ele tem 39 pontos. Se ele acertou X questões, ele teve 52 pontos. Concorda comigo que o problema já disse que são problemas diretamente proporcionais, mas se eu aumento a quantidade de pontos, consequentemente eu tenho que aumentar o número de questões que eu acertei. Então, vamos lá. A gente vai ter uma proporção 12 dividido por x pelas constantes de proporcionalidade. Como são problemas diretamente proporcionais, as duas frações têm que ser exatamente iguais, nenhuma vai mexer com a outra. O que é o nosso objetivo? Encontrar o x. Então a gente pode multiplicar cruzado. O que eu quero dizer com isso? Ó, esse cara multiplica este, e este cara aqui multiplica este. Então a gente vai ter o quê? Ó? 39 vezes x igual a 12 vezes 52.
que a gente faz aqui, ó? O 39, ele está multiplicando o x. O nosso objetivo é deixar o x sozinho. Então, ali, ó, 12 vezes 52. Se esse 39 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o x vai ser o quê? 12 vezes 52, que é 624, divididos por 39. Com isso, a gente vai ver que a pessoa acertou 16 questões. Tá bom? Vamos fazer o item B agora. Deixa eu apagar aqui. Item B. O item B a gente tem duas grandezas. Primeiro é o percurso, né? O distância. Deixa eu botar aqui, item B. Distância e a quantidade de combustível. Combustível. Então vamos ver. Se o automóvel percorreu 272 km e consumiu 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo é o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade de 50 litros, a gente tem que pensar uma coisa. Qual vai ser a distância que ele consegue percorrer quando ele tem exatamente 50 litros? Se eu aumentei a quantidade de combustível, consequentemente eu vou aumentar a distância que eu consigo percorrer. Então, com isso, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Vou fazer as constantes de proporcionalidade serem iguais. Então, 32 sobre 50. Novamente, posso multiplicar cruzado essas duas pessoinhas aqui. Então, a gente vai ter o quê? 32 vezes x tem que ser igual a 272 vezes 50. Isolando x, 272 vezes 50, divididos por 32. Isso aqui vai dar um total de 13.600 divididos por 32, que vão dar 425 quilômetros que esse carro pode rodar com 50 litros de etanol. Tá bom? Vamos fazer agora o item C. O que o item C diz para nós? Vamos lá. Item C. Para a produção de 15 litros de etanol, são necessários 187,5 kg de cana-de-açúcar. Com 250 canas-de-açúcar, quantos litros de etanol a gente pode fazer? Então, ó, 15 litros de etanol, tu tem que usar 187,5 kg de cana-de-açúcar. Com 250 kg, quantos litros de etanol a gente pode fazer? Consequentemente, se eu aumentei a quantidade de cana-de-açúcar, eu vou aumentar a quantidade de combustível. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Novamente, a gente pode fazer as constantes de proporcionalidade serem iguais. Multiplicamos cruzado, isso aqui fica 187,5x igual a 15 vezes 250. O x aqui vai ser 15 vezes 250 dividido por 187,5. 15 vezes 250 é a mesma coisa que 3.750 dividido por 187,5. 187,5. Então aqui a gente vai ter essa divisão dá o total de 20 litros de etanol. Se a gente subir essa quantidade para 250 kg de cana-de-açúcar, tá bom? Vamos fazer o último item ali, o item D. Vamos lá. O item D pede o seguinte: repartir o número 420 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 4, respectivamente. Vamos lá. Então, nosso objetivo vai pegar um número, 420 e dividir em 3, 7 e 4, certo? Isso aqui a gente fez um muito parecido durante as nossas aulas. Vamos repetir aqui como é que a gente fez lá. Então, a gente quer, deixa eu até adiantar aqui, ó. A gente quer dividir esse valor em x partes
por 3, em y partes por 7, em z partes por 4, tá bom? O que a gente sabe? Se são grandezas diretamente proporcionais, a gente sabe que x sobre 3 vai ter que ser igual a y sobre 7, que vai ter que ser igual a z sobre 4. Tudo isso é porque todas as constantes de proporcionalidade têm que ser igual. Daqui a gente consegue concluir o quê? Que x tem que ser igual a 3k, que y tem que ser igual a 7k e que z tem que ser igual... Opa, o z fica escondido ali, né? Deixa eu botar ele aqui no cantinho. E que o z vai ter que ser igual a 4k. Só que tem um porém, né? A gente tem que tomar esse cuidado, que a gente sabe que se a gente somar a quantidade x mais y mais z, isso tudo não pode passar de 420. O x a gente já sabe que vale 3k, o y a gente sabe que vale 7k, e o z a gente sabe que vale 4k. Então, juntando tudo isso aqui, a gente vai ter 14k igual a 420. Vamos isolar o k. 420 divididos por 14. Então, a gente vai ter o quê? Que o nosso k vale 30. Então, agora a gente já sabe exatamente quanto cada um vai ganhar. A pessoa x, né, o número x, vai ter 3 vezes 30, 90. A y vai ter 7 vezes 30, 210. E a z, que ficou apagadinho aqui no cantinho, deixa eu apagar para a gente botar no lado. E a z vai ter um total de 4 vezes 30, que é igual a 120. Então, essas são dividindo o número 420 em 3 partes proporcionalmente iguais aos números 3, 7 e 4. A parte 3, né? Proporcional ao número 3, a gente vai ter 90 partes, ao 7, 210 partes, e ao 4, 120 partes, tá bom? Então, essa é a forma que a gente resolve. Vamos agora partir para o último exercício da lista, que é o exercício 9. Vamos lá comigo. Esses são todos problemas inversamente proporcionais. Toma esse cuidado, ó. Então, vamos lá. No item A, diz o seguinte: um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel faz o mesmo percurso a uma velocidade de 60 km por hora e levou 3 horas, qual que foi a velocidade do primeiro automóvel? Então aqui vai ser tempo e velocidade. Então, o primeiro a gente sabe que ele fez 2 horas, mas a gente não sabe a velocidade que ele imprimiu. O segundo ele fez em 3 horas, usando uma velocidade de 60 km por hora. Como são problemas inversamente proporcionais, a gente sabe que a constante de proporcionalidade de um tem que ser igual ao inverso da outra. Então, com isso, o que a gente tem? 2x igual a 180, que é a mesma coisa que 60 vezes 3. X vai ser igual a 180 dividido por 2, que é igual a 90 km por hora, tá bom? Vamos lá fazer o item B. O item B diz o seguinte: para a realização de uma obra foram contratados 6 operários que levam 18 dias para fazer essa obra, para executar metade dessa obra. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto na obra? Então, ó, mais 3 funcionários, se já tinha 6, agora ficou 9. Vamos ver quantos dias 9 funcionários vão demorar para fazer essa obra. Como são grandezas inversamente proporcionais, a constante de proporcionalidade de uma tem que ser igual ao inverso da outra. Então, daqui a gente vai tirar o quê? Que 9x tem que ser igual a 18 vezes 6. X vai ser igual a 18 vezes 6 divididos por 9. Então, vamos lá. 18 vezes 6, 108. Divididos por 9. Então, 12. O que acontece?
9 funcionários levam 12 dias. Certo? Então, se 9 funcionários levaram 12 e 6 funcionários já tinham levado 18 dias, então 12 mais 18, 28 dias. Então, o que acontece? A pergunta é: qual será o tempo total gasto na obra? 28 dias, tá bom? Tu deve estar vendo isso, né? Foi 12 dias para finalizar a obra, mas o total são 28 dias, certo? Vamos fazer agora, esse aqui era o item B, vamos fazer o item C agora. Vamos lá. O item C é muito parecido com o que a gente fez em aula, né? Vamos fazer juntos aqui. Deixa eu começar aqui contigo. A gente tem uma fortuna, né, de 2.950.000 para dividir em 3 herdeiros de forma inversamente proporcional aos números 2, 5 e 7. Então vamos lá. Se os números têm que ser inversamente proporcionais, a gente precisa lembrar de uma coisa. Então a gente vai ter isso aqui dividido por uma quantidade x, uma y e uma z, certo? Porque são 3, né? São 3 partes que a gente tem que dividir entre 3 herdeiros. E o que acontece? A parte x é inversamente proporcional a 2. A y é inversamente proporcional a 5. E a z é inversamente proporcional a 7. O que a gente conclui? Daqui a gente consegue concluir o quê? Que esse cara aqui é 2x, que esse cara aqui é, usando a regra de divisão de frações que a gente viu lá no início do ano, 5y, e esse cara aqui é 7z. Só que todos eles são iguais, porque daí a gente conclui que as constantes de proporcionalidade são iguais nesse caso. Então daqui a gente conclui o quê? Que o x tem que ser igual a k divididos por 2, que o y tem que ser igual a k dividido por 5 e que o z tem que ser igual a k divididos por 7. Só que a gente sabe que a soma de todos esses valores tem que dar exatamente, ó, x mais y mais z, soma das 3 heranças, tem que dar 2.950.000. Então, k dividido por 2 mais k dividido por 5 mais k divididos por 7 tem que dar 2.950.000. Se a gente resolver isso aqui, a gente vai achar o quanto? Ó? O MMC entre 2, 5 e 7 é 70. Então, 70 divididos por 2, 35. Então, aqui, 35K. Mais 70 divididos por 5, 14. Então, aqui, 14K. 70 dividido por 7, 10. Então, 10K. 2.950.000. Então, a gente passa esse 70 multiplicando para o outro lado e faz as somas ali, ó. 35 mais 14 mais 10. Isso aqui dá 59K. Igual a 2.950.000 vezes 70. Que vai dar um total de, deixa eu ver, 2.950.000 vezes 70 dá um número bem grande, dá 206.500.000. Isso tudo agora a gente consegue descobrir o valor do K, porque a gente vai fazer esses 206.500.000 divididos por 59, que dá um total de 3.500.000. Agora a gente descobre o x, que vai ser 3.500.000 divididos por 2, que dá 1.750.000. A gente vai dividir esse mesmo número agora por 5, que dá 700.000. E a gente vai dividir esse mesmo número por 7, que dá 500.000. Então, essas são as partes inversamente proporcionais que cada herdeiro
recebeu da herança, tá bom? O exercício D, vou fazer contigo aqui também bem rapidinho pra gente ver. É muito parecido com o C, tá? Vamos lá. A gente tem que dividir o número 360 em partes inversamente proporcionais a 13 e 5. Então vamos lá. 360, a gente vai dividir x e y, só que inversamente proporcional. Então a 3 e a 5. Por que isso? Porque são as constantes de proporcionalidade. Então daqui a gente já sabe que 3x tem que ser igual a 5y, que é igual a k. Então daqui a gente conclui o quê? Que x vai ser igual a k sobre 3 e que y vai ser igual a k sobre 5. Só que a gente sabe que o quê? Que x mais y tem que ser igual a 360. Então aqui vai ser, ó, k sobre 3 mais k sobre 5 igual a 360. MMC entre 3 e 5 é 15. 15 dividido por 3 é 5, então aqui fica 5k. 15 dividido por 5 é 13, então 3k igual a 360. O que a gente conclui daqui? 8k vai ser igual a 360 vezes 15. O k vai ser igual a 360 vezes 15 divididos por 8. O que vai ter aqui, ó? 360 vezes 15, 5.400 divididos por 8. Isso vai dar um total de 675. Então agora a gente pode descobrir quanto que vale o x, que vai ser 675 divididos por 3, que é 225. E 675 divididos por 5 é igual a 135. E a gente conseguiu concluir. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me escreve. Nos vemos na próxima aula. Tchau!